Eu acabei de descobrir um chifre porque fui trocar o meu presente do Dia dos Namorados. E eu ainda descobri que a diva veste PP. E eu GG. Gente, por que as pessoas insistem em namorar com a gente se é pra meter chifre na nossa cabeça? Foi assim com o Ronaldo. Ronaldo chama de Ronaldinho, que é mais íntimo. Ronaldinho, meu namorado, há 3 meses, gente. Sendo que ele passou insistindo para namorar comigo 8 meses. Eu só queria beijar na boca e ir pra casa, sabe? Eu conheci ele numa festa na minha cidade, que tava meio que uma vibe de rodeio, mas não era um rodeio. Era tipo um preparativo pro rodeio, mas não era um rodeio. E aí, menina, eu conheci esse cambengo lá. Ele muito bonito, muito charmoso. Ele tava me dando uma zoiada, eu tava dando uma zoiada de volta, porque eu não sou boba. E aí ele veio paquerar comigo, pediu o meu número, eu dei meu número pra ele, né? Ele ficou um tempinho ali e saiu fora. E aí, desde esse dia, o homem não parava de me mandar mensagem, dizendo que ficou doido comigo, que não sei o que ele queria ter me dado um beijo, pipipi, popopó. E aí a gente começou a conversar, começamos a sair e começamos a ficar. E aí, quando eu comecei a ficar com ele, eu fui contar pra minha best que eu estava ficando com ele. Só que a minha best, conhecedora de todo mundo, falou: amiga, eu conheço esse macho, que era o tal do Ronaldinho. Eu falei: sério, amiga? Ele não vale a pipoca que come. Eu fiquei: como assim, amiga? Ela falou: amiga, ele não presta, amiga. Ele pega todo mundo, ele já teve várias namoradas, traiu todas, que não sei o quê. Só que ele realmente era um gato. E aí, o que eu pensei? Ele tá dando uma de gaiato pra cima de mim, não tem problema. Eu vou iludir ele, vou só dar um beijinho na boca, porque eu não queria namorar com ele, tava tudo certo. E assim eu fiz, amigas. Tava só beijando o Ronaldo. Só que aí o Ronaldo percebeu que eu tava dando uma enrolation nele e ele começou a se esforçar 10 vezes mais pra querer namorar comigo. Começou a me pedir namoro, eu falando que não queria namorar agora. Quer deixar um homem doido pra você? Faz ele te pedir namoro. Quando ele te pedir, tu fala não. Acabou, amiga. Esse homem vai ficar obcecado. Porque o Ronaldo não entendia por que eu tinha dito não. Mas eu tinha dito não porque eu já sabia que o Ronaldo não prestava. Aí o Ronaldinho continuou insistindo em mim e foi conquistando meu coração. E aí eu conversei com essa minha amiga. Falei: amiga, ele tá insistindo tanto. Poxa, já tem mais de 8 meses que ele não fica com ninguém, só comigo. Tô achando que ele realmente mudou e tal. Iludida. E a minha amiga ficou: amiga, vai ver, as pessoas mudam. Mas meio que rindo, acho que ela já sabia que não tinha mudado nada. E eu tava com esperança. E aí eu resolvi dar uma oportunidade pra Ronaldinho. Comecei a namorar Ronaldinho. E 3 meses depois que nós estávamos namorando, tava vindo o Dia dos Namorados. Era o primeiro Dia dos Namorados que eu ia passar namorando. O primeiro, queridas. E aí, a gente começou a planejar o nosso Dia dos Namorados. Decidimos que íamos sair pra jantar. E eu fui pesquisar o presente dele. Ele também me fez umas perguntas, não sei o quê. E eu tava num projeto da academia. Amigas, tava num projeto da academia, dizendo pra ele sempre que eu tava nesse projeto, tá? Porque eu era uma mulher cavala, eu não era nem gorda nem magra, mas eu tinha um corpo, tipo, vestia GG, porque meu popote era do tamanho do mundo, sabe? Mas tinha cintura fina e tava tudo certo, mas eu não vestia P, muito menos PP. E aí, chegou o Dia dos Namorados, nós saímos pra jantar. Ronaldo morava em outra cidade, tá, gente? Eu morava numa cidade, ele morava em outra cidade, ainda era amor à distância, e eu jurando que ia dar certo. Ele veio pra onde eu morava, me pegou, nós fomos no melhor restaurante da cidade, reservamos, comemos, tudo bonitinho. E ali nós trocamos o presente do Dia dos Namorados. Ele fez aquela declaração linda: ai, a mulher que me mudou, a mulher da minha vida, por você eu larguei tudo e todos, porque era mais rodado que pratinho de micro-ondas de horário de pico de padaria. Entendeu? Então eu tava me sentindo o quê? A rompimenta de ouro. Eu jurei que comigo ia ser diferente. E daí que ele teve 88 namoradas e todas ele meteu chifre, mas a minha tinha mel, amor. Eu achei que eu tinha mudado o caráter do homem. Porque quando as pessoas querem, elas mudam sim, vocês que são preconceituosos. E aí, menina, ele me deu o meu presente, que foi o quê? Um shortinho de academia. Aí ele me deu aquele shortinho de corrida, sabe? De uma marca bem cara, sabe? Me deu um tênis, me deu todo assim. Ele meio que fez um kit de corrida, de academia, digamos assim, e me deu esse kit. Eu amei, fiquei feliz da vida e tal. E aí, nesse kit, veio uma notinha pra trocar, porque era presente caso ficasse grande. Ele falou: amor, eu não sabia o seu tamanho, fiquei com medo de perguntar e você desconfiar, então eu te botei aí a notinha caso você queira trocar. E eu fiquei: não, amor, tudo bem, se não der, eu troco, não tem problema. Tivemos uma noite incrível, ele dormiu na minha casa, furefamos e não sei o que e tal. E aí no dia seguinte ele foi embora, porque ele tinha que trabalhar, né, no sábado. E eu tava de folga, fui experimentar o meu presente e vi que ele tinha comprado o short no tamanho G. E eu usava GG, não deu em mim, ficou apertado. Então eu falei: bom, eu vou ter que trocar o short. E falei: vou aproveitar que eu vou trocar o short e vou ver se esse tênis aqui não tem de outra cor, porque eu não tinha gostado muito da cor que ele tinha pegado.
Beleza, perguntei pra ele onde ele tinha comprado. Ele me falou a loja lá no shopping, não sei o que. Peguei um Uber e fui para a tal da loja para poder trocar, porque eu queria trocar. Podia trocar em outras lojas, podia, mas alguma coisa no meu coração falou, vai lá na loja que ele comprou, que era num shopping próximo de onde ele morava, sabe? Aí eu falei, não tô fazendo nada, bom que eu gostava daquele shopping, conhecia, tiro o dia, eu vou lá. Se você parar pra pensar, o tamanho do meu popote me fez descobrir que eu tava sendo uma grande chifruda, porque não coube no shortinho G. Aí eu fui, falei, vou aproveitar, passear, talvez eu veja um filme, não sei o quê. Falei pra ele que eu tava indo lá trocar e ele falou, tá bom, amor, troca sim. Conversou assim, normalmente por WhatsApp. Acho que nem ele pensou. Cheguei lá na loja e fui direto lá. Cheguei no shopping e fui direto lá na loja. Quando eu entrei, eu falei, eu vim trocar um presente que meu namorado comprou e tal. Ficou muito pequeno. E aí, ela falou, o que que é a vendedora? Olha como Deus faz as coisas certinho. O que que é? Eu falei, então, ele comprou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela falou, eu lembro, comprou ontem, foi comigo. Ele deixou pra comprar de última hora o presente do Dia dos Namorados. Ele comprou um dia antes. Eu falei, sério? Ela falou, sério? Nossa, achei um presentão, achei bem legal, porque ele chegou aqui falando que ele queria fazer 2 kits de corrida e tal, e eu achei super legal. Falei, sua namorada é atleta e tal. Ele falou, sim, ela faz academia, não sei o que, e ele queria fazer 2. Falei, eu só ganhei um. Aí ali eu já gelei. Já olhei pra cara dele e fiquei, sério? Ela falou, qual que você quer trocar? O que é o G ou o que é o PP? Quase que eu falei, moça, você não desconfiou não ele ter levado um G e um PP? Que não era pra mesma pessoa? Aí eu fiquei olhando pra cara dela assim. Eu falei, eu queria trocar o que é o G. Ela, tá, porque ficou apertado, ficou pequeno, ficou o que? Eu falei, não, ficou apertado, eu queria trocar pro GG. Você tem? Ela tem sim. Eu falei, eu queria trocar esse tênis aqui por outra cor. Aí ela também, isso, tipo assim, tentando arrancar mais da vendedora, né? Aí ela falou assim, qual cor você quer? Ela tem essa e essa e essa. Eu falei, eu queria essa daqui. Ela falou, mas ele levou um desse e um desse. Você não gostou do outro? Ou tá querendo ficar com os dois igual? Aí eu olhei pra cara dela assim, eu sentei, né? Falei, moça, senta aqui, vamos conversar comigo. Ela, eu não posso sentar, vou ficar em pé, o que foi? Tá tudo bem? Eu falei, olha só, você falou que ele comprou 2 kits de corrida? Ela, sim, eu só recebi um. Você falou que ele levou 2 tênis, inclusive dessa cor aqui? Ela, sim, eu falei, eu só recebi esse daqui. Aí ela entendeu. Ela falou, mentira. Eu falei, sério. Ela falou, menina, pois ele comprou tudo dobro. Olha, não conta que eu te contei não, pelo amor de Deus, porque vai acabar com o meu emprego e tal. Fala que deu algum problema aqui. Mas ele levou tudo em dobro, tudo exatamente igual. Ele fez 2 caixas e levou. Aí eu descobri, amiga, que eu estava sendo corna. E que ele deu o mesmo presente pra outra diva. E que a outra diva usava PP, tá? E eu usava GG. Eu troquei, porque eu ia ficar com o presente, peguei tudo que eu queria, né? Agradeci a ela por ter me contado e eu já saí da loja ligando pra ele. Falei, quem que é? Ele falou o quê? Eu falei, você comprou, tudo que você comprou pra mim, você comprou o dobro. Só que ela veste PP e eu G. E eu vi GG e eu vim aqui trocar porque você errou meu número e acertou o dela. Quem que é que você tá namorando? E ali ele desconversou, falando que não. Eu falei, olha, deu problema lá na hora de trocar. Eu vi a quantidade que você levou. Ele tentou disfarçar de todas as formas, não teve como. Ali eu terminei o meu relacionamento. Falei que eu não queria mais, que pra mim tinha acabado e tal. Bloqueei ele de tudo. Só que aí, amigas, pasmem, hoje, domingo, ele assumiu outra. Ele pediu a menina no Dia dos Namorados pra namorar com ele. O que ele fez? Ele falou pra ela que tinha plantão, que ia trabalhar de noite porque ele passou o Dia dos Namorados comigo e passou o dia com ela porque eu trabalhei. E aí ele passou o dia com ela do Dia dos Namorados, pediu ela em namoro, como eu terminei com ele porque eu descobri que ele tinha um amante, ele assumiu ela hoje. Aí eu peguei o perfil da menina, chamei ela, contei tudo pra ela, agora de manhãzinha. Descobriu eu e ela que éramos chifrudos dela, ficou chocada, não sabia de nada. E aí ele ficou solteiro. Eu terminei e ela também. E assim que eu descobri que eu era corna. Meu marido escutou um áudio na minha frente de uma mulher que falava assim, se você postar foto com a sua esposa no dia das namoradas, eu vou printar todas as nossas conversas e vou mandar pra ela, porque é dia da namorada, não é dia da esposa. E eu achei que fosse aquele meme que tá rolando por aí nas redes sociais, que acho que todo mundo aqui já viu. Então, aí tanto que eu brinquei, ri e tal. Só que no dia dos namorados, ele não postou nada pra mim. E era uma quinta-feira de manhã qualquer, eu estava preparando o café da manhã, era tipo assim, cedinho, a gente acordava junto, eu era 14 anos, casada com aquele Jurandir, a gente acordava junto pra poder fazer o café da manhã, não sei o quê, e aí ele tava sentado na mesa, tradução, né, ele olhando eu fazer o café da manhã, que era assim, ele tava sentado na mesa mexendo no celular, não sei o quê, e aí eu escutei ele clicando e escutando esse áudio, só que sabe quando a pessoa leva o telefone no ouvido, tipo... E aí acabou falhando e ficou pra todo mundo ouvir, fica na viva voz.
Foi isso que aconteceu. Tanto que quando ele viu que tava no Viva Voz, ele deu um pulinho assim, olhou pra minha cara. Aí eu olhei pra cara dele e falei, aquele meme? Ele, aham. Aí ele continuou escutando, sabe? Aí eu falei, eu já vi esse meme, que não sei o quê. Dei uma brincadinha com ele, ele deu uma risadinha sem graça e saiu, levantou correndo, foi no banheiro. Eu falei, ué, que esquisito. Porém, não falei nada. Aí a primeira desconfiança, eu jurei que era o meme, né, gente? Pra mim era o meme. Aí a minha primeira, assim, desconfiança não foi o áudio em si, foi que logo depois, quando ele voltou, eu falei, amor, tá chegando o Dia dos Namorados, o que nós vamos fazer? Ele, a gente vê lá na hora. Eu era casada com aquele Jurandir há 14 anos. Ele sempre se planejava, sabe? Pesquisava presente, a gente viajava, me levava pra jantar. A gente planejava o Dia dos Namorados meses antes, porque geralmente a gente viajava. E aí, do nada, ele me mete a gente vê no dia. Eu achei um pouco esquisito da parte dele. Só que eu não sou o tipo de pessoa que guarda pra mim. Eu já questiono logo. O que tá acontecendo? Como assim a gente vê na hora? Há 14 anos nós planejamos o nosso Dia dos Namorados. E esse ano você quer ver na hora o que a gente vai fazer? Eu falei, quer me contar alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? E aí ele viu que eu me liguei em alguma coisa. Ele falou, não, amor, vamos fazer o seguinte, esse ano o dinheiro tá apertado, não dá pra gente viajar. Vamos naquele restaurante que você gosta, não sei o que e tal. Fiquei satisfeita com isso? Não. Fiquei com um pulguinho atrás da orelha, mas falei, não. Às vezes realmente tá preocupado, trabalho, dinheiro, até porque ele tem ficado até mais tarde no trabalho. Quando eu parei pra pensar, ele tem ficado até mais tarde no trabalho, eu fiquei, Mas eu confiava no meu marido, ele nunca me deu motivo nenhum pra poder desconfiar dele. Chegou o fatídico dia do Dia dos Namorados. Ele reservou, comprou presentinho, uma coisa mais simples, geralmente ele fazia uma surpresa, mas dessa vez ele comprou, eu senti que foi tipo, pra não passar em branco, sabe? Porque não foi nada que eu queria, algo que ele viu aleatório e comprou pra mim. E eu fiquei, e sendo que eu dei um belo presente pra ele, aí me arrumei linda e bonita, nós fomos pro restaurante, jantamos, comemos. E aí, quando a gente voltou pra casa, ele não quis namorar. Eu achei esquisito, porque data comemorativa, né? Sempre tem. Ele falou, amor, aquela comida me caiu mal, quero deitar, quero dormir. Falei, tranquilo. Só que lá no restaurante, eu tirei uma foto nossa e postei. Te amo, feliz dia dos namorados, meu namorado, eterno namorado, não sei o que lá. Ele viu lá na hora, amor, que lindo, não sei o que. E só. Ele não repostou e ele não postou nada pra mim. Eu falei, bom, amanhã ele deve postar. Deve ter esquecido, daqui a pouco ele posta. Porque geralmente ele postava no feed, ele não fazia nem stories, ele postava no feed. Não postou nada pra mim. Sabe quando você já tá desconfiando, então você fica calada pra não alarmar? Foi o que eu fiz. Não falei nada, fiquei olhando assim, comi, chegou em casa, eu resolvi ignorar. Falei, não, mas ele deve postar. Fomos pra namorar, ele não quis, foi dormir. Falei, beleza. Acordei sábado, pensando, vai ter uma declaração enorme, não sei o quê. Não tinha. Ele não fez nada pra mim. Nada. Ele não postou uma foto, parabéns, chifrudo. Na mesma hora, eu associei ao áudio que eu escutei de uma mulher. Que eu pensei que era um vídeo aleatório, que era um meme aleatório com os amigos dele, sabe? Que eles têm um grupinho lá de amigos dele. E eu achei que era um meme. Ele já tinha acordado, ele já tinha postado stories, ou seja, ele só realmente não postou nada pra mim. Aí eu falei, não falei nada, eu fui esperta, não alarmei, não contei, não questionei, eu não falei nada. Porque eu sabia que sábado de tarde ele tirava o soninho dele. Falei, não, tranquilo, não vou falar nada não. Esperei ele dormir. Quando ele dormir, eu pela primeira vez na vida peguei o celular dele, que eu nunca tive motivo. Eu sabia a senha de tudo, obviamente. Peguei o telefone dele, abri, procurei o telefone dele todo, gente. Não tinha nada. Não tinha nada, nada. Eu falei, não é possível. Achei que eu ia achar alguma coisa e tal. Comecei a achar que era coisa da minha cabeça, que vai ver, ele só esqueceu. Só que aí eu lembrei do áudio. Eu falei, e se eu? Falei, tá bom. Fui lá no perfil dele. Fui nos stories, peguei uma foto nossa, postei, me marcando, bonitinho, toda uma declaração de amor e postei. Ele tava dormindo. E esperei. Eu sentei e esperei. Sabia que ele ia dormir até mais tarde, esperei. Gente, não deu, tipo assim, 30 minutos que eu tinha postado o stories. Um fake me mandou solicitação. Quando eu vi a solicitação, eu cliquei e aceitei. Quando eu aceitei, veio uma enxurrada de print, foto, não sei o quê. E aí eu fui abrindo um por um e fui olhando. Meu marido tinha uma amante há meses. Então, assim, era declaração de amor, eu te amo, vou largar ela pra poder ficar com você, você é o amor da minha vida, que não sei o quê. Não fica chateada, não vou postar nada com ela, você que é minha namorada. O meu marido tinha uma namorada. E a namorada dele ia ficar chateada se ele postasse algo pra esposa corna de 14 anos que ele tinha. 14 anos casado, né? Não de 14 anos. E ali eu comecei a conversar, perguntei se ela era mesma. Ela falou que sim, que ela não ia se identificar, mas que se eu quisesse ela podia me fazer as perguntas. Eu falei, Ela falou, perguntei quanto tempo tava rolando, eles estavam meses juntos. Todas as vezes que ele saía tarde do trabalho, dizendo que tinha reunião, que tava trabalhando muito, que tava lutando por uma promoção, que não sei o que, não sei o que lá, era mentira, ele tava com ela.
E ela disse que ele tava prometendo me largar pra ficar com ela. Tanto que ela falou, ele não quis tomar uma decisão, então eu tomei eu. Porque eu falei pra ele que a gota d'água pra mim seria ele postar alguma coisa pra você no Dia dos Namorados. Como ele resolveu postar, então agora também eu tô te contando. Se ele não toma atitude, eu estou tomando. Eu falei, não, mas ele não postou nada não. Quem postou foi eu. Eu entrei, eu escutei ele escutando o áudio, peguei, entrei e postei e só esperei. Gente, eu não precisei fazer nada. A própria amante veio e me contou tudinho. Ela disse que eu nunca ia saber quem era ela, que ela não queria se identificar, mas que era isso, que eles estavam juntos há meses e que pra ela, ele ter feito o post foi a gota d'água. Depois que eu já tinha todas as provas, tudo bonitinho, tudo salvo, eu fui pra cima dele, amigas, igual um Beyblade. Eu acordei ele no soco, no tapa, eu fui batendo. Enquanto eu tinha força, eu fui batendo nele, falando que eu era louca, o que tava acontecendo. Peguei o celular, esfreguei na cara dele. Os prints, as conversas, tudo. Ele dizendo que amava, tudo. Ele falando que tinha sido um erro, que ele nunca ia me largar pra poder ficar com ela, que ele tava 14 anos comigo, que ela era uma ninfetinha que ele tava pegando, iludindo, que ele errou como homem, mas que isso nunca mais ia acontecer, que ele ia... Ele falou até que ia pra igreja, que ele ia consertar, que não sei o que. Eu não quis saber. Acabei o meu casamento ali, falei pra ele ficar com a ninfetinha dele. Ele ficou meses correndo atrás de mim. Contei pra todo mundo o que tava acontecendo, pra nossa família, porque obviamente nossa família ia querer satisfação. E foi isso, gente. Foi assim que eu descobri que eu era corna. Por causa do Dia dos Namorados e por causa desse meme que tá rolando pra todo mundo. Então, se o seu namorado não postou nada, fica esperto, tá? Eu sempre vigiei muito meu marido. E vocês acreditam que ele conseguiu me trair na minha cara? Na minha cara, num passeio de família, com a família dele todinha, que é pra completar bastante a minha humilhação. Pois bem, eu sempre fui uma querida muito ciumenta, né? Porque parecia que eu tinha casado com o Brad Pitt, mas ele era muito, assim, o Jurandir da vida dele. Pois é, mas eu tinha um ciúme daquele homem, amiga, que você não tem noção. Ele era a razão da minha vida, o oxigênio que eu respirava. Então eu sempre tive em mente que a qualquer momento ia passar uma candenga, pegar ele pelas pernas, jogar ele no ombro e sair correndo com ele. Então eu sempre vigiei muito meu marido. Sempre fui muito ciumenta, sempre deixei isso bem claro, vigiava telefone, não aceitava amiguinha, ficava pegando no pé, ligava, mandava mensagem. Mas o homem, ele é um bicho sujo. Quando ele quiser te trair, ele vai te trair. E vai te trair na sua cara. Só que eu duvidei do potencial dele. Pois bem, era um sábado. Sábado de sol, gente, rachando 40 graus. Bom pra quê? Tomar um chifre. Pois é. A minha sogra me liga e fala, querida Nora, vamos para a praia. Eu falei, bora? Tô precisando reativar aqui minha marquinha. Juju tá de folga, vou chamar ele com os nossos 2 filhos, porque eu era casada há 15 anos, não era há 2 meses. Conversei com ele, falei, tua mãe tá ligando, não sei o que, bora pra praia. Bora pra praia. Tá bom. Fomos pra praia, arrumamos tudo, chegamos lá e monta a barraquinha, aquele frango, aquela farofa, a gente gostava e tava tudo certo. E aí tá bom, o dia tava acontecendo, meus filhos brincando na areia, brincando na areia, mais comendo areia do que qualquer coisa, e conversa vai com a minha sogra, ele não sei o que. E aí meu marido foi ao mar, levou nossos filhos. Até aí, então, tudo ótimo. Tava no mar, ia, voltava com nossos filhos. Até que em um determinado momento, eu comecei a reparar que ele parou de levar os nossos filhos ao mar. E as crianças começaram, mamãe, papai foi na água, assim, a gente cai na água também. Mamãe, a gente cai na água, papai não tá levando, que não sei o quê. E eu achei estranho. Eu falei, quando ele voltar, eu falo pra ele levar vocês. Porque o que eu pensei? Poxa, né, você ir pro mar, tá calor, tem que vigiar a criança, às vezes ele quer dar um mergulhozinho só a ele, tá tudo bem, tá tudo certo. Vou esperar ele voltar e falar pra ele levar as crianças. Porque eu não reparei. Eu não me liguei que isso tava acontecendo. Porque, gente, a praia tava lotada. A família dele tava ali. Tava a mãe dele, o pai dele, as irmãs dele, os sobrinhos dele. Tava todo mundo ali. E tava todo mundo ali na areia conversando. E ele sumindo pro mar fora. Quando ele voltou, chamei ele de canto e falei, Juju, vem cá. Poxa, quando você for no mar, leva as crianças, né? Porque eles querem brincar, a infância. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, amor, levei ele várias vezes, o que era verdade. Mas eu quero ir dar um mergulho mais no fundo, que eu não sei o que, sem ter que ficar vigiando criança. E aí eu falei, não, então faz o seguinte, quando você for, você me chama, que aí você vai pro fundo e eu levo as crianças. Gente, o homem ficou pálido. Ele empalideceu-lhe ali na hora, que eu olhei pra cara dele e fiquei, o que foi, amor? Ele, não, amor, não precisa não, eu vou levar as crianças. Aí eu já estranhei de novo. Eu falei, não, tudo bem então. Continuou rolando ali o passeio na praia, conversa vai, conversa vem. Meu marido sumiu de novo, foi pro mar e deixou as crianças. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Aí eu falei, vou lá atrás dele. Fui, rodei e não achei ele no mar. Gente, a praia tava lotada. Então, assim, ele podia estar em qualquer lugar, mas na reta ele não tava. Falei, não é possível, eu voltei. Eu voltei, esperei, passou umas meia hora, ele voltou. Eu falei, onde é que
você tava? Ele, eu tava no mar. Eu falei, ué, e de novo você não levou as crianças? Eu fui lá te procurar e não te achei. Ele, amor, você sabe como é, a gente entra, a correnteza vai levando. E aí meu marido já sabia que eu era meio neuróticazinha da cabeça. E ele começou a reclamar de mim, falando que eu tava muito ciumenta, que não sei o quê. Só que já tinha dias que ele tava nessa reclamação. E aí ele começou a reclamar na praia. Dá um tempo, deixa eu respirar, eu só tô no mar, eu tô aqui, você acha que eu vou fazer o quê? Tá a nossa família toda aqui. Isso a gente discutiu de canto, porque eu não gostava de discutir na frente dos outros não, tá? E baixinho, que é pra não chamar a atenção. Você tá pensando que eu sou o quê? Que não sei o quê? Olha aqui minha família, meus filhos, meus pais. Você acha que eu vou desrespeitar assim? Aí eu fiquei, poxa, eu acho que eu tô dando uma exagerada, porque ele realmente não faria isso. Pedi desculpa e falei, não, amor, tudo bem, tudo certo. Beleza, mas quando você for pro mar, leva as crianças. Ele veio, sentou um pouco, mas você via que ele tava inquieto. Ele tava doido pra voltar pra água. Você via que ele tava ali, sabe, inquieto. E eu comecei a reparar. Eu falei, gente, não é possível, que isso é coisa da minha cabeça. Eu fiquei, não vou deixar minha sogra me distrair. Vou prestar atenção no que ele tá fazendo. E aí ele levantou. Quando ele levantou, eu já tava assim, ó. Ele viu que eu tava olhando, aí ele falou, vamos, crianças, vamos pro mar, que não sei o quê. E assim, gente, indo pro mar a cada 10 minutos e ficando lá 40 minutos. E eu tô assim, gente, isso horas de praia já. Que a gente chegava bem cedo, que é pra sair de noite. Que a gente, quando pegava pra praia, era o dia todo. Aí ele levou as crianças e eu falei, bom, não deve ser nada demais. Tá bom. Passou mais ou menos uns 15 minutos que ele tava no mar com as crianças. A minha filha, que era um pouco mais velha, voltou. Quando ela voltou, ela falou, mamãe, a gente se perdeu do papai. Ele deixou os nossos filhos na beira da praia, sozinho, assim, brincando no mar, e sumiu. Eu falei, como assim se perdeu? Ele falou pra gente não ir pro fundo e pra gente ficar ali esperando ele voltar. Mas já tem um mau tempão e ele não voltou. As crianças não têm noção de tempo, que tinha passado só 15 minutos. Gente, ali eu entendi que tava acontecendo alguma coisa. Porque ele nunca faria uma coisa dessa. Ele tava acontecendo alguma coisa. Eu falei, senta aqui com os avós de vocês que eu já volto. E aí eu fui. Amigas, eu fui na reta. E fui andando. Lá no final, perto das pedras, ele estava lá com uma mulher. Quando eu cheguei, que eu olhei aquilo, eu não acreditei. Ele tava no maior amasso com a mulher, encostado na pedra, quase que furefando ali. Eu reconheci ele porque ele tava com um short laranja neon. Vocês viram que eu não tava achando ele antes. E eu olhei e falei, não é possível que aquilo ali é meu marido. Eu já cheguei gritando, falando, então é por isso que você tá sumindo, que eu não ia fazer isso na frente da minha família, na frente dos meus pais, que não sei o que não sei o que lá. E eu cheguei, amor, berrando, gritando, pra todo mundo ouvir, todo mundo ficou assim, meio assustado, sem saber o que tá acontecendo, plantei a mão na cara dele. A menina não sabia, que era uma menina, devia ter uns 20 e poucos anos, não sabia que ele era casado. Não sabia ela. Você é casado? Não sei o que. Eu falei, de onde você conheceu ela? Não, eu acabei de conhecer ele aqui. A gente começou a conversar e aí começou a rolar uns beijos. Eu não sabia que ele era casado. Eu falei, pois ele não só é casado, como ele tá aqui com a família toda dele. Gente, olha, eu dei tanto na cara dele ali no meio daquela pedra, mais tanto. No fim fez aquele montinho, a galera assim querendo ver o que tava acontecendo. Quando eu cansei, que a minha mão cansou de aplaudir a cara dele, eu voltei pra onde eu estava. E ele atrás de mim, com a cara roxa, de tanto que eu bati. Não, amor, vamos conversar, que não sei o que. Morrendo de vergonha por causa das pessoas e porque eu ia contar pros pais dele. Cheguei lá berrando, falando tudo que tava acontecendo, que ele tinha jogado 15 anos de casamento fora, que ele me traiu na minha cara, com os nossos filhos ali, com a família dele toda ali. Olha, virou um escarcéu a praia. Acabou com o dia, eu peguei minhas coisas, fui embora, me separei porque eu não aceitava chifre. E agora eu te pergunto, eu vigiava o homem, e ele foi pra praia comigo, com a família dele, com os filhos dele. E ele fez isso na minha cara. Você imagina o que ele não fazia por trás, minha jovem querida gafanhota. Não adianta vigiar, não. Quando o homem quer trair, ele vai lá e trai na tua cara. Eu sofri um acidente de moto com meu namorado. E assim, foi o acidente. Eu não sei como que a gente saiu vivo dali. A gente tava na BR e veio um carro cortar a gente de uma vez. E ele passou relando na moto, que ele bateu no retrovisor. Meu namorado desequilibrou e a gente caiu na ribanceira. Gente, eu só tive escoriação leve, sabe? Não machuquei nada de grave. Só que ele teve fratura exposta na perna. Então, do jeito que ele ficou caído lá, ele não conseguiu nem levantar. E aí, quando eu vi do jeito que ele tava, né, eu fiquei apavorada. Saí correndo pra pista e comecei a fazer sinal, pedir carona, pedir ajuda, né, pra poder tirar ele dali. Porque eu fiquei assim, aérea, eu não sabia nem o que fazer. Aí nisso parou um carro, que foi um casal e tinha um rapaz, filho dele, junto. Eu sei que é filho porque ele ficava, né, mãe, pai e tal. A gente ficou tentando ligar pra ambulância. Ficou tentando ligar e não conseguia, porque assim, precisava remover ele dali de ambulância por causa do jeito que tava a perna dele, né? Só que eu tava tão apavorada que eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos pôr ele no carro e vamos levar para o hospital. Porque ele chorava de dor, gente, ele chorava de dor.
E nisso o rapaz ainda falou, mas tinha que mobilizar a perna dele, não podia tirar ele daqui desse jeito. E eu não, minha conta em risco, vamos, pelo amor de Deus, se vocês puderem levar a gente, tira a gente daqui, leva. E aí, por conta do meu desespero, o moço, o pai do rapaz, pegou uma blusa de frio, enrolou bem assim na perna do meu namorado, amarrou e a gente juntou, assim, com muito jeitinho pra ele não dobrar a perna, nem nada. Colocamos ele no carro, né, ali atrás. E eles levaram a gente pro hospital. Então, ali atrás ficamos eu, meu namorado e o rapaz, e na frente os dois. E, gente, do caminho de lá do acidente até o hospital, que não era perto, nossa, esse rapaz o tempo todo se mostrando preocupado, sabe? Como eu disse, o meu namorado chorava muito de dor e não era pra menos. E ele ficava assim, calma, você ficar agitando, a dor vai vir mais forte. Eu imagino que deve estar doendo demais, mas respira fundo, tenta controlar, né? Já tá chegando, já a gente chega e o tempo todo assim. E tipo assim, ficava com cuidado pra ele não mexer, sabe? Pra quando o carro desce qualquer, né, movimento mais brusco assim, não mexer na perna dele. E assim, muito gentil, muito mostrando assim uma empatia muito grande. E aí nisso a gente chegou no hospital, quando viram ali a situação dele, né, já correram com ele pra poder atender. Passou pelo ortopedista, cirurgião, enfim. E realmente foi tão feio que precisou de cirurgia, precisou colocar aqueles ferros, aquelas gaiolas que chama, né? Nisso que eles entraram com ele, eu já sabia que ia demorar. Então eu vim e falei pra eles, falei, ó, muito obrigada por tudo que vocês fizeram, né? Muito obrigada de coração, porque assim, custei conseguir parar um carro, porque assim, eu acho que as pessoas ficam com medo, né? De uma mulher ali na beirada feito doida, pedindo socorro. Aí eu falei pra eles, mas agora vocês podem ir, né? Eu já atrapalhei demais, porque aqui vai demorar. E a senhora falou assim, não, de jeito nenhum. A gente não sai daqui enquanto a gente não souber que ele tá bem. A gente já chegou até aqui, a gente vai ficar com você. Eu falei, nossa, então, obrigada, né? Aí nisso, eu fui ligar pra irmã dele, pra poder contar, né? Falar pra família dele. Falei assim, aconteceu isso, a gente tá aqui no hospital. Ela falou assim, não, já eu tô chegando aí. Só que assim, esse já ia demorar, porque da casa deles, da família deles, até esse hospital que a gente tava, era muito longe mesmo. E nisso a gente ficou ali. E daí, tava demorando, sabe, sair notícia dele, então eu ficava preocupada, andando pra lá e pra cá, eu ia no bebedor, beber água, eu ia pros bancos, sentava, eu não conseguia ficar quieta. E esse rapaz começou a andar atrás de mim. E aí, quando a gente meio que se afastou dos pais dele, ele virou pra mim e falou assim, quanto tu tem aí? E eu, oi? Assim, eu perguntei oi pra saber se eu tinha entendido direito. Ele falou assim, de dinheiro. Quanto você vai pagar por tudo isso que a gente fez? Gente, na hora eu fiquei tão assim, sem graça. Tão sem graça que sem nem pensar, eu enfiei a mão no meu bolso. Eu lembro que eu tinha uns R$70 e umas moedas no bolso. Eu tirei aquelas notas tudo amassada, entreguei na mão dele, falei só, é isso aqui que eu tenho. Nem raciocinei, sabe? Aí ele pegou e contou. Aí ele falou assim, 70 e uns quebrado? É isso que vale a vida do seu namorado? E eu, moço, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, a gente sofreu um acidente e eu simplesmente pedi ajuda. Aí ele virou pra mim e falou assim, a gente saiu da nossa rota, a gente tá aqui esperando por você, fora a gasolina que a gente gastou pra desviar dessa rota, e é isso aqui que você vai dar? Aí ele falou assim, liga pra alguém e pede. Não é possível que você não tenha ninguém. Liga pra alguém e pede aí. E eu fiquei horrorizada. Aí eu virei pra ele e falei assim, moço, eu entendo e agradeço por tudo que vocês fizeram pra mim até aqui, mas assim, que eu saiba, ajuda, empatia, a gente não se cobra não. Eu imagino que seu pai e sua mãe, quando me viu naquele desespero, eles não pararam o carro imaginando assim, eu vou ganhar um dinheiro dela, não. Eles queriam me prestar um socorro. Só que nisso, gente, ele ficou meio que me oprimindo, sabe? Mas nada nessa vida é de graça, não. E aí, tipo, eu saía de perto dele, eu toda preocupada, ia no bebedor, ele ia atrás de mim, ia pro banheiro, ele ia pra porta do banheiro comigo, sabe? E ele ficava me oprimindo, porque ele queria dinheiro. E aí teve um momento que eu falei pra ele assim, eu vou chegar no seu pai e na sua mãe e vou perguntar pra eles se realmente precisa que eu pague alguma coisa, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, é claro que eles vão falar que não.
Você não tem noção das coisas. Não é lógico que eles vão falar que não. E outra coisa, é assim que você vai pagar tudo que a gente tá fazendo até aqui? E ele falando alterado. Nem parecia ser aquele mesmo que tava dando aquele suporte no carro. E aí eu fiquei, olha pra cá, olha pra lá. Mandei mensagem pra irmã do meu namorado pra saber se ela tava chegando. E assim, provavelmente ela tava, né, na estrada, porque não tava nem chegando mensagem mais. E eu, meu Deus, o que que eu faço? Porque eu já tava com medo daquele cara. Você não conhece, né? Aí nisso, eu vejo o guarda do hospital. Falei assim, vai ser aqui. Fui disfarçando, fingi que eu ia, né, ir lá pedir informação sobre o estado de saúde dele. Cheguei nele e falei assim, moça, é o seguinte, tá acontecendo isso e isso. Aquele rapaz ali tá me oprimindo, querendo que eu arrume dinheiro pra ele, sendo que eu não tenho, né? Eles me ajudaram, contei tudo. Aí ele falou assim, tem alguém com você aqui da sua família? Eu falei assim, não, a irmã do meu namorado tá chegando, né? Ele que tá aí, né, que entrou com a perna fraturada. Aí nisso, ele foi nos pais do rapaz, né, o pessoal que me levou até ali, perguntou pra eles, falou assim, vocês é o que do rapaz? Do rapaz que tá aí com a perna quebrada. Aí ela pegou e falou assim, não, a gente encontrou no meio da estrada, deu um suporte e tal. Aí ele falou assim, não, é porque, como a namorada dele já tá, e a irmã dele acabou de ligar que tá chegando aqui, então não tem necessidade mais de vocês esperar aqui e ficar, né, tumultuando sem necessidade, não. E aí, né, eles entenderam que não era pra eles ficarem mais. Gente, eu fiquei super sem graça. Porque, assim, os dois foram um amor comigo. Mas o que que eu ia fazer naquela situação? Sabe, eu já tava sem saída. Eu já tava sem saber o que fazer. E aí, o que eu fiz foi agradecer demais pra eles, assim, ó, muito. Faltei beijar o pé deles, sabe? De gratidão mesmo, uma gratidão verdadeira. E simplesmente aceitar, né, que o guarda despachasse eles por conta do filho deles, que eu realmente tinha ficado com medo.